Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá Pedro, o meu nome é Mónica, sou estudante de doutoramento e tenho 25 anos. Comecei recentemente a interessar-me mais por literacia financeira e encontrei o podcast e agora sou ouvinte assídua. E tendo em conta o meu contexto, ou seja, eu sou estudante de doutoramento mas não tenho qualquer tipo de encargos com propinas, e adicionalmente pagam um ordenado, que é pouco mais que 1.500 euros líquidos todos os meses. Isto porque até eu não faço descontos, a única coisa que eu pago é a segurança social voluntária, que depois o Instituto me reembolsa. Tenho também a sorte de não ter grandes encargos e por isso consigo poupar uma grande parte, ou mesmo quase a totalidade do ordenado todos os meses, pelo que já arrecadei alguns milhares de euros que até então têm estado numa conta a prazo no banco, mas também agora comecei a informar mais e a aprender mais sobre os certificados de aforro e decidi colocar tudo aquilo que tinha a prazo num certificado de aforro e basicamente queria pedir a sua opinião naquilo que seria o melhor caminho ou os melhores caminhos a tomar, o que eu deveria considerar nesta fase da minha vida. Muito obrigada. Olá, muito obrigado por esta extraordinária pergunta. Para mim é um prazer ver pessoas jovens que ainda estão no começo da sua vida financeira já com esta curiosidade, já com a plena consciência de que o dinheiro é uma ferramenta que pode ser utilizada bem ou mal, de forma eficiente ou de forma ineficiente, e por isso tenho todo o gosto em responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, parabéns. Parabéns porque podia estar já a utilizar esse dinheiro de forma, como é que eu hei de dizer, de forma a não trabalhar para o seu futuro, a trabalhar apenas para o seu presente, porque há gente que ganha bem, independentemente da idade, e que, já que pode, gasta tudo. Claro que não há nenhum problema em gastar o dinheiro que nós ganhamos, porque é o nosso dinheiro, podemos fazer com ele aquilo que nós quisermos, mas, tendo em conta que vive a sua vida da forma como muito bem entende, ter 1.500 euros líquidos disponíveis todos os meses, sem despesas adicionais, é uma coisa absolutamente espantosa. Portanto, tem aí um diamante em bruto para lapidar, e espero que tenha consciência disso. Não sei quantos anos terá pela frente esta situação. É uma situação que deve aproveitar a seu favor e fez muito bem em perguntar. Primeiro erro que eu identifico e que já corrigiu é pôr o dinheiro num depósito a prazo a render menos do que a inflação, ou menos do que 2%. Portanto, qualquer um de vocês, tenha a idade que tiver, que esteja a ouvir este podcast e que tenha o seu dinheiro a render menos de 2%, é tirá-lo de lá. E porquê? Por uma razão muito simples. Tem igualmente produtos financeiros com capital garantido até pelo próprio Estado que estão a render neste momento 2,35%, no caso dos certificados de aforro e dos certificados do Tesouro, são produtos do Estado. Atenção, estes valores são na data em que eu estou a gravar. O que quer dizer que, se ouvir este episódio algum tempo para a frente, alguns meses para a frente, no caso dos certificados do Tesouro será sempre mais do que isto, porque tem um valor crescente até 3,35 ao longo de 10 anos.
No caso dos certificados de aforro, varia de 3 em 3 meses para cima ou para baixo. Neste momento está numa tendência de subida. Portanto, se tem um depósito a prazo e consegue resgatá-lo sem nenhuma penalização, meus amigos, isto é o que eu faria, era tirá-lo imediatamente do banco e colocar em certificados do Tesouro ou certificados de aforro. Isto é básico dos básicos. Mas esta nossa amiga ouvinte já fez isso. Excelente, pelo menos esse dinheiro já está protegido mais ou menos da inflação. Não totalmente, mesmo assim não chega. Ou seja, se não fizer mais nada, este dinheiro está a perder valor. Mas sempre perde menos valor do que estando num depósito a prazo no banco a render menos de 2%. A Mónica, se não me falha a memória, está a pedir sugestões sobre o que fazer a seguir. Para já, tem de ter a consciência de que é uma milionária do tempo, o que quer dizer que tem décadas e décadas e décadas pela frente para suportar altos e baixos se decidir arriscar também em produtos sem capital garantido e que, em média e historicamente, têm rendido muito acima da inflação. E é aí que vai recuperar aquilo que vai perder neste valor que tem nos certificados de aforro. O que eu quero que a Mónica compreenda e todos os outros que estão a ouvir é: há uma parte, vamos imaginar 10 mil euros, por exemplo, estes 10 mil euros não é para levar à letra, ou seja, são 12 meses de todas as suas despesas, que neste momento já percebi que são muito poucas, mas vai tê-las no futuro. Portanto, se conseguir já reservar este dinheiro, assim que começar a ter despesas, já tem o seu fundo de emergência completo. Portanto, avalie a sua situação e onde quer estar daqui a 3 anos e daqui a 5 anos. Porque, por exemplo, se daqui a 5 anos estiver a pensar, não sei, em relação à vida familiar, se é solteira, se é casada, se está com alguém, não interessa, é uma questão a avaliar. Outra questão a avaliar é se daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, está a pensar comprar uma casa. Portanto, este dinheiro vai servir como base para depois ter dinheiro para dar como entrada para uma casa. É um objetivo. E depois deve também pensar já na sua reforma. E quem diz a sua reforma diz a sua qualidade de vida no futuro. Por exemplo, pode ter como objetivo não planear a sua reforma, mas planear a compra, por exemplo, de um imóvel que lhe gere renda, portanto, para pôr a arrendar, e que lhe vá gerar uma fonte fixa de rendimento quando tiver 30 anos. E só isso vai dar-lhe um descanso que neste momento não imagina. Mas o conselho que eu lhe posso dar, a sugestão ou a ideia que eu gostava que deixasse amadurecer é, para além desse tal fundo de emergência, que são 12 meses das suas despesas, ou vamos apontar para os 10 mil euros, esse será um dinheiro que fica sempre em certificados de aforro, por exemplo, e que não vai mexer para o resto da sua vida, e que é mesmo só para emergências. Mas deve começar já a pensar no seu objetivo a médio e longo prazo. Por exemplo, 50 mil euros, 100 mil euros, e vai começar a trabalhar para esse objetivo. Vai começar a plantar árvores no seu terreno para daqui a 20 anos ter lá uma floresta, ter lá um conjunto de árvores para depois vender quando entender. Se não as plantar, elas não vão crescer. É tão simples quanto isto. Do que é que eu estou a falar? Deve, o mais depressa possível, começar a estudar sobre fundos PPR e ETFs. Okay? Vai escolher um fundo PPR, tem grandes vantagens fiscais, pode utilizar também os benefícios fiscais à entrada, ou seja, com a sua idade e com os seus rendimentos, partindo do princípio que entrega o IRS, não é? Vai conseguir buscar todos os anos 400 euros, colocando 2 mil euros num fundo PPR, ou num PPR, seja ele qual for, até o pior do país, em que perde dinheiro, lhe vai dar esses 400 euros, mas já sabe, só vai poder, esse dinheiro fica preso, só vai poder resgatar dentro das situações previstas na lei, que não vou falar delas agora, mas basicamente já sabe que se tirar esse dinheiro fora dessas regras,
vai ter de devolver todos os 400 euros que recebeu, mais 10% desses 400 euros por cada ano que passou. Portanto, é uma coisa a muito longo prazo, isto não tem nada de mau nem de bom, é assim, e se quiser aproveitar esta oportunidade, pode e deve fazê-lo. No caso de um ETF SP500 ou MSCI World ou equivalente, é estar a investir nas bolsas sem comprar ações específicas. E, portanto, o que as bolsas crescerem, o seu dinheiro valoriza, o que as bolsas desvalorizarem, o seu dinheiro desvaloriza, mas a médio e longo prazo, ou seja, olhando para os últimos 80 anos, a média de crescimento, a média, porque há anos em que desce 30%, 40%, e há anos em que sobe 10%, 15%, 20%, 30% também. Portanto, em média, tem tido um crescimento de cerca de 10% ao ano ao longo das últimas décadas. O que quer dizer que também parte desses 1.500 euros que tem disponíveis pode dividir, por exemplo, uma parte, não tem de ser a percentagem toda, mas uma parte num fundo PPR e outra parte num ETF, por exemplo. Fiquei curioso com os valores que apresentou, porque não são valores normais, ou seja, raramente, ou é muito raro, que um jovem com 25 anos tenha uma poupança líquida de 1.500 euros, não é? E, portanto, eu fiquei curioso e fui fazer aqui algumas contas. Entretanto, eu estacionei aqui só para partilhar convosco, encostei o carro, porque utilizei aquela calculadora dos juros compostos que eu já vos falei várias vezes, em que, no caso do Android, dos telemóveis Android, eu vou à loja de aplicações e descarreguei uma aplicação que se chama Juros Compostos e tem o símbolo azul com o símbolo da percentagem no ícone, não é? Portanto, instalo esta aplicação e é aquela que eu uso para fazer contas para a minha vida pessoal e também para partilhar convosco. E então, eu fiz aqui várias contas que vou partilhar com a Mónica e convosco. Então, eu pus como número inicial 10.000 euros, portanto vou partir do princípio que vai juntando, para além do seu fundo de emergência, ok? Pronto, 10.000 euros já os tem, agora consegue mais 10.000 euros, conseguindo poupar 1.000 euros por mês, em 10 meses consegue esse valor. Portanto, demora o tempo que demorar. Portanto, começa com 10.000 euros, se conseguir um destes produtos, um fundo PPR ou um ETF, não é muito fácil, é relativamente normal conseguir estes valores. Ninguém lhe pode garantir o que é que vai acontecer no futuro. Isto tem de ficar absolutamente claro. Mas, conseguindo um produto que renda 7% ao ano, que existe, eu tenho vários, e colocando nessa ferramenta mensalmente 500 euros, não estou a falar dos 1.500, nem estou a falar de 1.000, estou a falar de 500 euros, portanto, 1/3 da sua poupança, ao fim de 10 anos, portanto, aos 35 anos, vai ter lá 107.000 euros. Ora, 107.000 euros já é uma excelente entrada para uma casa se atingir esse valor nessa data. Agora, comparando, portanto, 107.000 euros, certo? Agora, se eu colocar esses outros 10.000 euros igualmente reforçando em certificados de aforro a 2% ao ano e puser 500 euros em certificados de aforro todos os meses, vou lá ter um valor também substancial, mas muito inferior ao outro, de 78.000 euros. 500 euros por mês em certificados de aforro a 2% ao ano, começando com 10.000, vai ter lá 78.000 euros ao fim de 10 anos, também aos 35 anos. Agora vamos imaginar que continua, ou seja, aos 35 anos não resgata, mas vai continuar a pôr os 500 euros. No caso dos 7% ao ano, ao fim de 20 anos, portanto, aos 45 anos, em vez de 10, 20 anos, aos 45 anos vai ter lá 302.000 euros, com uma poupança mensal de 500 euros.
Ou seja, só em juros, sem fazer rigorosamente nada, teria ganho 172 mil euros. Só em juros. É mais do dobro do que aquilo que investiu. Ou seja, pôs lá 130 mil, 500 euros por mês, e com esses 130 mil euros vai fazer 172 mil euros de graça. Agora, vamos imaginar que, tendo essa possibilidade e, enfim, exagerando, porque a sua vida vai assumindo novas responsabilidades e novas despesas, como é óbvio. Mas vamos imaginar que, para além dos 10 mil euros, a 7% ao ano vai continuar durante 20 anos, como já tínhamos dito, mas em vez de 500 euros vai pôr 1000. E estes 1000 não têm de ser todos na mesma coisa. Pode ser 500 no fundo PPR e 500 no ETF, por exemplo. Há outros produtos, não têm de ser só estes dois. Eu é que aconselho estes porque são os mais simples de entender e que para mim funcionam. Quanto é que terá lá quando chegar aos 45 anos? 45 anos foi a idade com que eu comecei a investir. Teria lá 564 mil euros. A 7% ao ano, com 1000 euros todos os meses, numa ferramenta com este rendimento. Portanto, 564 mil euros. Ok, foram estas as contas que eu fiz. Portanto, fazer contas muitas vezes muda a nossa perspectiva sobre as coisas. Vou só recomeçar aqui a minha viagem. Ok. Era esta janela que eu gostava de abrir aqui na vida da Mónica, que é: o seu dinheiro pode ser utilizado de várias maneiras, incluindo não fazer nada. Não fazer nada também é uma decisão. Mas essa decisão tem custos, e tem custos muito elevados. Portanto, aproveite o facto de ser uma milionária do tempo, use o tempo a seu favor. Eu explico, tintim por tintim, o que deve fazer, qual é a estratégia mais eficiente, na minha opinião, no livro Começa Já. Basta escrever no Google Começa Já, ou no final da página contaspoupança.pt, tem lá os links para os livros que já escrevi. Este livro Começa Já é para jovens entre os 16 anos e os 30 anos, porque tem lá a estratégia toda que tem funcionado ao longo de décadas com as pessoas que decidiram arriscar um pouco mais e aprender mais. Não quer dizer que faça, mas pelo menos fica a saber que há um caminho que tem funcionado para a maior parte das pessoas que têm este perfil que lhes permite arriscar um pouco. Espero ter respondido à sua pergunta. É muito importante que leia mais, que se informe mais, que tome decisões sensatas, que escolha os melhores produtos para si. Nem todos os produtos são adequados para o perfil das pessoas. Com 25 anos, quando me falam em certificados de aforro, em depósitos a prazo, já estou a interpretar, espero que não erradamente, ter um perfil conservador, porque é aquilo que nos ensinam. Os nossos pais foi isso que nos ensinaram: cuidado, não arrisco demasiado, não quero perder aquilo que já tenho, etc, etc, etc. Mas as pessoas esquecem-se que quando não fazem nada ou fazem só o básico, já estão a perder. E é isso que eu gostava de alertar, de acordar, enfim, as pessoas que estiverem disponíveis para serem acordadas, porque o dinheiro custa a ganhar, também custa muito perdê-lo, mas não tem de ser nem 8 nem 80. Portanto, assegure aquilo que tem de ser assegurado e arrisque um bocadinho mais e perceba até onde pode ir sem lhe tirar o sono, continuando a dormir descansadamente na sua vida, sabendo que está a viver bem o seu presente, que também é importante, gastar em coisas que lhe dão prazer agora, mas não se esquecendo que o futuro vem aí. E que aquela coisa do a gente não sabe se amanhã está cá, é verdade, mas a probabilidade de amanhã estarmos cá é gigantesca, e ainda bem que assim é. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais este Boleia Financeira. Não se esqueçam de enviar as vossas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737, de me seguir nas redes sociais, assinar a newsletter em contaspoupanca.pt. Muito obrigado, até ao próximo episódio. Boas poupanças. Já não aguenta este calor?
Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito Active Bank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app Active Bank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.